participar deste evento do Conexão Milaré, que será o último de uma série comemorativa. E quando eu digo último, explico em seguida esse último. Mas Milaré Advogados, em 2021, completou um quarto de século de vida. E, nesta oportunidade, organizamos, então, esse Conexão Milaré para discutir com os vários segmentos envolvidos na temática ambiental, para discutir as mais variadas medidas, as mais variadas normativas que permeiam, vamos dizer assim, essa nossa atividade. E agora, completado, passando de um ano, nós estamos encerrando o Conexão Milaré, que teve o primeiro entrevistado, esse que vos fala, né, Edson Milaré, e hoje estamos encerrando com chave de ouro com a presença da nossa queridíssima amiga, jurista eminente, a doutora Sandra Mara Prettini Medaglia, figura muito querida realmente de todos nós, que militou durante longos anos na CETESB, tem uma vastíssima experiência na nossa área de atuação, e é uma honra muito grande recebê-la, doutora Sandra, aqui no nosso Conexão Milaré, no seu, vamos dizer assim, exaurimento assim, de vida. Por que eu estou dizendo exaurimento de vida? Porque nós criamos, depois de um registro que conseguimos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Conseguimos o registro da nossa marca e com a possibilidade de instalarmos cursos de capacitação e criamos aquilo que, para o gasto interno, nós chamamos de Escola Milaré de Direito do Ambiente, ou Escola Milaré de Advocacia. E essa escola, então, assumirá, logo após essa sua entrevista, que encerra, repito, com chave de ouro, esse evento de um ano aí de comemoração dos 25 anos, começaremos, então, uma nova fase, nesse mesmo estilo, mas já sob o guarda-chuva, sob o comando da Escola Milaré de Advocacia Ambiental. Então, Sandra, repito, a minha alegria, o meu prazer em estar com você, que além de eminente jurista, como eu disse, é uma amiga particular, e nós temos uma admiração muito grande por você. A minha alegria, então, eu sei que quem vai te entrevistar é o doutor Lucas, que está aqui do meu lado, e eu deixo, então, nas mãos do Lucas, aqui internamente, a condução desse trabalho, desejando a você muita alegria, muita saúde e que você seja sempre esta exímia profissional que tem se revelado a cada dia. Muito obrigado, Sandra, pela sua presença. Doutor Edson, muito obrigado. Eu, antes de mais nada, até por ser o último Conexão Milaré nesse formato, né? Eu me dou aqui a liberdade de dizer que admiro muito a doutora Sandra porque ela consegue enfeixar duas características que poucas pessoas conseguem. Tanto profissional quanto ser humano, ela é nota 10. E eu tenho autoridade para falar isso porque tenho a felicidade de conhecê-la há muito tempo, ela e toda a sua família. Então, me considero não só um amigo, mas um admirador, um aluno da doutora Sandra. E falar do currículo da doutora Sandra até para uma pequena apresentação, porque ela dispensa a apresentação, a gente demoraria dias. Então, resumimos o máximo possível. Doutora Sandra Mara Prettini Medaglia é advogada graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, docente nos cursos de graduação e coordenadora docente dos cursos de aperfeiçoamento, extensão e especialização sobre ordenamento jurídico ambiental. São 32 anos dedicados ao direito ambiental. A maior parte da sua carreira foi junto à CETESB, onde ela, dentro desses 24 anos, a doutora Sandra trabalhou na CETESB, grande parte como diretora jurídica. Então, é uma grande alegria. E
escolhemos um tema extremamente importante e recente para que a doutora Sandra pudesse, então, comentar conosco e nos ensinar mais um pouco aí sobre questões que acontecem na CETESB, principalmente ligadas ao licenciamento ambiental. Doutora Sandra, com relação à decisão da diretoria número 085 de 2022, recentíssima agora, né, de 5 de setembro, que estabelece os procedimentos que devem ser seguidos no âmbito dos processos administrativos licenciadores, eu queria iniciar perguntando: como a senhora analisa a publicação da decisão de diretoria? Ela foi positiva? Essa seria a primeira questão, por gentileza. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer as palavras elogiosas aí do Dr. Edis Milaré, um querido amigo de mais de 32 anos, né? Os 32 dedicados ao direito ambiental se iniciaram junto a ele, quando ainda era procurador de justiça, nós trabalhamos juntos. Dr. Lucas foi meu aluno de inglês, né? Acho que há uns 30 anos atrás, mais ou menos, enfim. Eu queria muito agradecer aí ao convite, que só me honra, que me dá muita alegria. Sempre é muito feliz o encontro com vocês, né? Tem sido, assim, uma vida longa ao lado de vocês, se não dentro da mesma linha, né? Às vezes ex-adversos, outras vezes não, mas, enfim, sempre um prazer muito grande militar no direito ambiental e tê-los como mestres e como as pessoas que nos dão, assim, diretrizes na área ambiental, né? O Direito do Ambiente, aquele livro que o Edis edita, o Dr. Edis edita todos os anos, é meu livro de cabeceira lá em todos os trabalhos que realizo. Enfim, muito obrigada, agradeço muitíssimo o convite, que me honra extremamente. Muito bem, então vamos lá, a nossa decisão de diretoria 81, que sofreu uma retificação pela 85 de 2022, essa retificação agora de 5 de setembro. Ela foi positiva? Sim, certamente foi positiva. Tudo que vem para esclarecer, e a gente percebe nitidamente que houve uma preocupação, né, em esclarecer algumas coisas, em detalhar alguns procedimentos. Ela dispõe sobre procedimentos que devem ser seguidos no âmbito dos processos administrativos licenciadores. Então, tudo que vem buscando esclarecer é sempre muito positivo, né? Ela tem aspectos positivos, ela tem o intuito de tornar claros alguns procedimentos, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente pode dizer sim que ela foi positiva. Existem alguns aspectos que eu acho que mereceriam aí, né, de minha parte, algum comentário, no sentido de até uma crítica construtiva, já que a gente está bem familiarizado com os procedimentos de licenciamento, né? Em primeiro lugar, né, eu percebi, assim, alguma ambiguidade na linguagem, né? Quando você tem uma decisão de diretoria, uma norma jurídica de qualquer viés, uma norma técnica, enfim, você avalia e tenta entender a que público ela se dirige, né? Ela está se dirigindo a público interno, a público externo, a ambos, né? E, para mim, esse foi eu tive algum problema em identificar exatamente a que público ela se dirige, né? Ela traz alguma ambiguidade na linguagem, do meu ponto de vista. Como é que eu poderia explicar, então, essa ambiguidade, né? Nós temos ali uma linguagem utilizada em alguns dispositivos, né? Lá no artigo 4º, por exemplo, a gente tem as definições, né? Quais são os instrumentos que vêm definidos nesse artigo 4º. Então, eu tive algumas dificuldades em entender
a partir dessas definições, em algumas delas, não todas, claro, a que efetivamente a decisão estava se referindo. Ela está se referindo a procedimentos licenciadores, isso significa o quê? Processos de licença, processos de autorização, o que ela definiu como processos licenciadores? São todos os processos que dizem respeito à atuação preventiva do órgão ambiental, os instrumentos que dizem respeito à atuação preventiva do órgão ambiental, quer dizer, os instrumentos de atuação preventiva são vários, né? E na primeira versão, por exemplo, ela não tratava dos alvarás de licença metropolitana, que são instrumentos preventivos para a região, para a área de proteção aos mananciais e área de proteção e recuperação dos mananciais. São instrumentos preventivos. Ela não tratava desses instrumentos, ela tratava das licenças e das autorizações. Na retificação vieram outros instrumentos, o que deixa claro para mim que talvez o intuito tenha sido tratar de todos os instrumentos preventivos, mas ela traz essa ambiguidade porque ela trata de processos licenciadores e não explica exatamente o que são processos licenciadores, né? Então, assim, para mim, que tenho familiaridade com isso, fica fácil de entender. Agora, para quem não tem familiaridade, se o objetivo da DD foi levar ao conhecimento dos terceiros, dos leigos, do público em geral, quais seriam os instrumentos do processo de licenciamento, para que fins se destinam esses instrumentos, me parecia um pouco ambígua nesse sentido, não foi isso. E aí eu posso até dar algum exemplo de onde eu encontrei alguma ambiguidade. Se nós formos, por exemplo, ao inciso 8º do artigo 4º, lá a gente tem uma definição de licenciamento ambiental, processo administrativo que visa a emissão da licença ambiental de atividades e empreendimentos. E para por aí. O licenciamento ambiental não é isso, o licenciamento é muito mais do que isso. Então, eu estou falando de licenciamento ambiental, processo de licenciamento ambiental, e estou dizendo que ele é um processo administrativo que visa a emissão da licença ambiental. Não, ele não visa só a emissão da licença ambiental. Tanto não visa só a emissão da licença ambiental, que a própria DD, a decisão de diretoria, ela trata de outros instrumentos que são emitidos concomitantemente à licença ambiental, por exemplo, as autorizações para intervenções em APP, para supressões de vegetação. Na retificação foram incluídos os alvarás de licença metropolitana, foram incluídos os alvarás de obras públicas, a declaração de vinculação, que também é um instrumento preventivo, que trata de vinculação de parâmetros urbanísticos em área de proteção aos mananciais dentro das matrículas dos imóveis que ficam localizados nessa região. Então, assim, me pareceu um pouco ambíguo isso, o que efetivamente a decisão... Qual foi a mensagem que a decisão quis efetivamente passar e para que público? Né? É o público interno, é o público externo. Então, com relação às definições, né, eu faria algumas ressalvas. Eu acho que uma DD é um instrumento extremamente importante, já que a CETESB tem competência normativa, né, por força daí da Lei 118, alterada pela 3.542, que lá em 2009 trouxe para dentro da CETESB os licenciamentos sujeitos a estudos de impacto ambiental, que antes eram feitos na Secretaria do Meio Ambiente pelo DAIA, trouxe para dentro das atribuições da CETESB a atribuição de emitir autorização para supressão de vegetação, cuidar aí da parte florestal, né? Isso tudo veio para a CETESB em 2009. Então, assim, se a gente quer trabalhar com uma DD dentro da competência normativa da CETESB, que foi trazida pela Lei 3.542, que alterou a Lei de Criação da CETESB, trazendo essas atribuições, eu acho que, e se a ideia é passar quais seriam os procedimentos e os instrumentos
preventivos, né, que a DD eventualmente chamou de processos administrativos licenciadores, eu acho que ficou um pouco ambíguo nesse sentido que eu mencionei, tá? Então, esse foi um dispositivo, assim, que eu, por exemplo, sugeriria que a gente dissesse: o licenciamento ambiental é um processo administrativo que visa a emissão de licença ambiental de atividades e empreendimentos. Poderíamos até utilizar a nomenclatura, utilizar a mesma definição que a própria lei estabelece. Empreendimentos, atividades e empreendimentos potencialmente degradadores ou potencialmente poluidores, enfim, alguma coisa assim. Estaríamos levando o esclarecimento, né, do que seria um licenciamento ambiental e ainda incluiria outros instrumentos aqui dentro dessa definição de licenciamento, se é que a ideia da DD seja tratar processos administrativos licenciadores lato sensu, e aí tratar depois de cada um dos instrumentos licenciadores, instrumentos preventivos estrito sensu, porque instrumento licenciador é instrumento preventivo na acepção do termo. Então, assim, eu acho que, para mim, ficou um pouco ambíguo, a linguagem utilizada ficou um pouco ambígua e não ficou muito claro a que público ela está se destinando, se é o público interno ou ao público externo. Então, acho que isso precisaria ficar um pouquinho mais claro. Tem algumas outras coisas ainda que a gente poderia apontar, mas, de modo geral, assim, eu diria que ela sempre é positiva quando visa trazer conhecimento a quem não esteja familiarizado com a questão. Para quem está familiarizado, resta um pouco ambíguo. Perfeito, doutora Sandra. Uma outra questão que eu gostaria de fazer, sim, em linhas gerais, quais as principais mudanças nos procedimentos do licenciamento e das autorizações contidas, então, nessa decisão de diretoria? Eu acho que a principal mudança, e aí acho que também tenha sido intuito da CETESB, levar ao conhecimento do público externo, a principal mudança que essa DD traz é quanto à autoridade legitimada a assinar as licenças sujeitas a estudos de avaliação de impacto. Você sabe que existem 3 estudos que dizem respeito à avaliação de impacto: o EAS, Estudo Ambiental Simplificado, que é um estudo bem simples mesmo, como o próprio nome diz, mas passa por alguma avaliação de impacto, mas é um estudo prévio. Depois tem o RAP, o Relatório Ambiental Preliminar, já para aquelas atividades existem linhas de corte, né, que a gente costuma chamar, estabelecidas para cada um desses estudos, né? Então, a gente tem porte, natureza da atividade, são algumas linhas de corte estabelecidas para a exigência do estudo específico de avaliação de impacto. E o terceiro seria o EIA-RIMA, que é um estudo mais complexo, mais completo para atividades de significativo impacto ambiental. Então, até a edição da DD, quem assinava as licenças sujeitas à avaliação de impacto ambiental por qualquer um desses 3 instrumentos era sempre o diretor da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental, a chamada Diretoria I na CETESB. A partir da DD, foram estabelecidas autoridades dentro da CETESB. Autoridades, eu estou me reportando aos termos que a própria DD usa, ela usa autoridade, embora a autoridade, do meu ponto de vista, seja a própria CETESB, ela poderia dizer o agente legitimado, enfim, mas tratou como autoridade, estou tratando com a mesma terminologia da DD. Ela estabeleceu, dentro da CETESB, e relativamente a cada um dos estudos, a cada uma das licenças advindas de cada um dos estudos, autoridades legitimadas diferentes. Antes, todas essas licenças emitidas pela diretoria aí eram assinadas pelo diretor. Hoje, as que são oriundas de um EAS são assinadas pelo gerente do setor respectivo, então a gente tem setores dentro da CETESB, e aí pode ser consultado o organograma da companhia a se verificar dentro da diretoria aí quais seriam os setores legitimados para assinatura. São setores respectivos para atividades minerárias, para loteamentos, para linhas de transmissão, enfim, são setores específicos.
No caso de licenças emitidas a partir de RAP, a gerência de divisão, e para as licenças emitidas a partir de EIA-RIMA, a gerência de departamento. Na diretoria I existe um departamento licenciador para as atividades, então, licenciadas a partir de EIA-RIMA. Vocês sabem que para EIA-RIMA, a CETESB prepara um parecer acerca de todos os aspectos trazidos dentro do estudo, submete ao CONSEMA para aprovação esse parecer, o CONSEMA vai lá aprovar ou reprovar ou recomendar complementações, fazer novas exigências para dentro do processo de licenciamento, que é um processo, todo processo de licenciamento não se exaure na própria licença, né? Até voltando um pouquinho lá, quando você vê o que é o licenciamento ambiental com essa definição que está na DD, me parece uma coisa simplória demais. O licenciamento ambiental é extremamente complexo para ser definido da forma como foi naquele inciso que eu mencionei anteriormente. Mas então, voltando à questão da legitimação, quem está legitimado para emitir o parecer, encaminhar ao CONSEMA e depois, em retornando do CONSEMA, assinar a licença é a gerência do respectivo departamento dentro da diretoria I, Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental, né? Então, antes assinada pelo diretor, assinadas pelo diretor, todas as licenças que eram emitidas pela diretoria I, hoje elas são assinadas por agentes devidamente legitimados por força dessa DD. Outra mudança importante é a atribuição de prazo específico para recurso contra indeferimentos de licença, contra suspensão de licença, enfim, a tudo que diga respeito a instrumentos preventivos. O que nós tínhamos antes, né, que a CETESB sempre usou o prazo de 20 dias, por analogia ao prazo que o decreto regulamentador da Lei 997 de 76, que é o decreto 8468, ele estabelece prazo para recurso contra atuações corretivas, autos de infração, prazo de 20 dias para recurso. E a gente sempre teve alguma dúvida, transitava um pouco entre usar por analogia o prazo de 20 dias de recurso de multa para outros atos administrativos. Porque a Lei 10.177, ela diz que na inexistência de norma específica, de dispositivo específico, tratando de prazo de licença, de recurso, ele vai ser de 15 dias, que é o caso, por exemplo, das questões de licenciamento. A gente usava por analogia os 20 dias do prazo de recurso contra as autuações, mas de fato não era específico. Então, uma coisa que a DD trouxe agora é o fato de que, para esses recursos contra atos administrativos vinculados ao licenciamento, o prazo é de 15 dias, diferente dos 20 dos recursos, do prazo dos recursos dos autos de infração e dos 20 dias dos prazos de recurso conferidos por norma específica que diz respeito ao GRAPROAB, né, quando é indeferido, é a exceção aos 15 dias, é exatamente o indeferimento de concessão de parecer favorável do GRAPROAB, né? Vocês sabem que o GRAPROAB tem o Grupo de Análise de Empreendimentos Habitacionais, o GRAPROAB envolve vários órgãos que se manifestam dentro de um processo de licenciamento, vamos dizer assim. O que é emitido pelo GRAPROAB, do qual a CETESB faz parte, é um certificado, um parecer, um certificado que corresponde à licença de instalação, se a gente for trazê-lo para dentro do procedimento de licença. Um certificado de aprovação de empreendimento de projeto habitacional, ele corresponde à licença de instalação. Para esses, existe norma específica de prazo de 20 dias para recurso a partir da publicação em Diário Oficial do indeferimento. Todas as atas do GRAPROAB são
publicadas em Diário Oficial, e a partir da publicação da ata da reunião, onde ocorreu indeferimento, o prazo é de 20 dias, existe previsão expressa. Então, essa é uma alteração que eu julgo importante, uma mudança importante, porque agora não há dúvida com relação a qual seria o prazo para recurso, e o prazo para recurso é preclusivo, a gente não pode bobear com prazo de recurso. Então, recursos contra indeferimentos, contra suspensões de licença, contra atos que estejam vinculados ao licenciamento, o prazo é 15 dias. Eu acho que, basicamente, essas são as duas alterações significativas mesmo, mudanças mesmo, que a gente pode chamar de mudanças nos procedimentos. O que a gente tem ali são algumas outras coisas que trazem para conhecimento de quem não está familiarizado de alguns procedimentos internos do processo de licenciamento. Agora, traz também a questão do alvará, né, expressamente com a retificação, trouxe a questão do alvará, que já é um instrumento amplamente conhecido há muitos anos, desde final da década de 70, alvará de licença metropolitana, que é chamado para área de proteção aos mananciais, então ela traz, que significa que também considera como um instrumento preventivo, e de fato o é. Enfim, eu acho que é isto com relação às mudanças, o que há de significativo são essas duas, tá? Perfeito. Doutora Sandra, as duas próximas questões aqui elaboradas, aí gostaria da sua manifestação, eu acredito que, inclusive, elas já foram comentadas, de qualquer modo eu coloco aqui, se a senhora tiver alguma outra, algo a dizer, né, algum complemento, fique à vontade. Então, eu te perguntaria aqui, se em relação aos pontos mais relevantes dessa decisão é possível fazer um comparativo no sentido de como era e como ficarão essas mudanças introduzidas, né? E depois, se houve mudança em relação a prazos, que a senhora acabou de falar, né? Ou sobre mudanças que não existiam e que passarão a ser integradas aos procedimentos e autorizações, né? Basicamente, a senhora já contemplou tudo isso, mas se quiser dizer mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. E aproveito, então, né, para perguntar se ainda há pontos, a par de tudo isso que a senhora muito bem nos explicou, se ainda há pontos que mereceriam alterações. Eu acho que com relação ao comparativo, são esses dois aspectos que eu mencionei. Sim, eu acho que há muitos pontos que eu gostaria de ver nessa ADD, já que o objetivo é que ela trate dos procedimentos de licenciamento, né? O que a gente vê, mais uma vez, é que vem sendo estabelecidos prazos para o usuário do sistema, para o administrado, mas a própria Lei 10.177 estabelece prazos para o órgão, para manifestação, para prática de atos administrativos, né? Por exemplo, para atos que não exijam outros procedimentos, 60 dias é o prazo máximo. 20 dias para emissão de pareceres, prorrogáveis por mais 10 no caso de necessidade de realização de diligência, prazo máximo para decisões sobre requerimentos feitos ao órgão ambiental, 120 dias, né? Então, assim, a gente vê que a ADD, ela traz prazos preclusivos para o administrado, para o usuário do sistema de licenciamento ambiental, mas ela não menciona nada com relação aos prazos do órgão ambiental. Eu sei que é difícil, eu sei que a CETESB hoje se encontra com um quadro extremamente reduzido, né? As pessoas foram se aposentando e, enfim, o quadro é reduzido, mas eu acho que seria muito interessante do ponto de vista de usuário, hoje na qualidade de usuário, que a gente pudesse contar com um aceno, né, do órgão ambiental no sentido de emissão dos atos com um pouco mais de celeridade. Quer dizer, a gente vê que o aperto vem para o usuário, mas a CETESB não tem nenhum tipo de compromisso com os prazos, e isso para a gente é muito difícil, quer dizer, para quem trabalha aqui fora, para o empreendedor que precisa do estímulo para se implantar, é muito difícil a gente
ter processos parados há mais de um ano sem nenhuma manifestação. Quer dizer, a gente entende os problemas da entidade, do órgão ambiental. O último concurso foi realizado em 2012, se eu não estou enganada, mas, enfim, eu acho que deveria haver algum tipo de aceno do órgão ambiental no sentido de buscar uma otimização, né? Uma outra coisa que eu acho, aí é ponto de vista extremamente pessoal, eu estava em 2009 na CETESB, quando, por decisão do governador Serra, as atividades todas, essas atribuições todas vieram para a CETESB, e a gente tratava naquele momento, as grandes dificuldades foram trabalhar as culturas diferentes dos diferentes órgãos. A gente sabe que uniformizar culturas dentro de um único órgão é muito complicado, não é um processo simples, mas naquele momento a decisão foi por manter diretorias com atribuições parecidas com as que eram exercidas quando o DAIA e o DPRN faziam parte da Secretaria do Meio Ambiente, para não termos que passar, além das dificuldades de adaptação às novas atribuições, também por dificuldades de adaptação de culturas. Só que essa sistemática vem sendo mantida até hoje. Nós estamos em 2022, decorridos 13 anos, né, desde então, a gente vê que a sistemática vem sendo mantida, quer dizer, a gente tem 2 diretorias licenciadoras, a gente não consegue otimizar os recursos de ambas as diretorias para que as coisas aconteçam de uma forma mais ágil, para que se atenda ao princípio da eficiência, quer dizer, o que a gente verifica é que existem uma série de outras regras que não estão aqui dentro da DD, que existem princípios balizadores dos atos administrativos, balizadores da administração pública, e que mereceriam, né, algum tipo de atuação no sentido de se buscar, pelo menos, de acenar para o usuário que está se buscando uma nova forma de fazer. Quer dizer, o que a gente tem são empregados extremamente assoberbados, aos quais a gente não tem coragem nem de cobrar, né? Porque a gente sabe que o assoberbamento do órgão ambiental é grande, mas a gente não enxerga uma luz no fim do túnel, né? A gente conhece a CETESB, sabe que tecnicamente é inatacável, né? É um órgão ambiental que foi balizador para todos os demais órgãos do Brasil, e ela está perdendo qualidade, porque é muito difícil trabalhar num contexto em que as coisas estejam, em que o empregado esteja premido, né? Pelo excesso de trabalho, premido por aquele que cobra, o que cobra mais consegue mais rápido, entendeu? Então, essas coisas são muito difíceis de administrar internamente. Mas, assim, a CETESB merece os meus maiores elogios. Eu venho de lá, sou oriunda de lá, e assim, tenho um respeito imenso por esta entidade. Um respeito imenso pelos empregados da companhia, porque sei que se esforçam demais para conseguir atingir os objetivos da companhia e merecem de nós todo o respeito e todo o apreço. Doutora Sandra, eu agradeço demais. A senhora disse algumas coisas muito importantes, que a CETESB é um patrimônio paulista e brasileiro, sem dúvida nenhuma, o órgão ambiental de referência nacional e até internacional. Entendemos perfeitamente que essa crítica que a senhora faz é uma crítica construtiva, não a pessoa nenhuma, mas uma crítica a um sistema que, sem dúvida nenhuma, precisa ser mudado para a administração e principalmente aos administrados. E, mais do que nunca, assim como o doutor Edson, a senhora tem autoridade para falar, porque tem a visão dos dois lados do balcão, se assim a gente pode dizer. Agradeço imensamente por ter nos ensinado, né, por ter nos ajudado a destrinchar, então, essa decisão de diretoria importantíssima, recentíssima e complexa ao mesmo tempo. Muito obrigado. Encerramos, então, aqui com chave de ouro, né, mais essa etapa do escritório do Milaré Advogados, que é o Conexão Milaré, e pedimos que todos os que nos acompanham fiquem atentos aí, porque o Conexão continuará, como o Dr. Edson disse,
no bojo da Escola Milaré Advogados, num outro formato, mas sempre com pessoas profissionais de altíssimo nível, como foi até agora. Doutora Sandra, muito obrigado. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? E parabéns a vocês por essa conquista. Ninguém melhor do que vocês para atingirem aí esse nível de excelência que eu sei que haverá na escola aí, Milaré, né? Ninguém melhor do que vocês para levarem o conhecimento adquirido ao longo de tantos anos. Parabéns a vocês, estou muito feliz mesmo, viu? Muito mesmo. Torço muito para que dê tudo muito certo e eu tenho certeza que vai dar. Obrigada aí pelo convite, Obrigado. Um beijo enorme a vocês. Obrigado. Obrigado, Sandra. Tchau, tchau. Obrigado.